Sabe por que tá doendo tanto? Porque a intimidade com Deus custa tudo. Todos nós, cristãos, temos uma fase na nossa vida em que a gente quer conhecer mais a Deus, a gente quer estar mais próximo dele, a gente quer conhecer mais a ele, mas aí vem o preço muito caro a ser pago. Deixar tudo por Cristo. Ser íntegro, ser fiel a Deus custa muito caro. Ouvir a voz de Deus custa muito caro e Jó pagou um preço muito caro por ser fiel a Deus e por permanecer. E é isso que a gente vai meditar hoje em mais um vídeo da nossa série de devocionais. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos meditar em Jó capítulo 42, versículo 5, que diz: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó, um homem íntegro, sincero, que se desviava do mal, até que certo dia Satanás se apresentou a Deus e Deus disse: Olha, viste meu servo Jó? Íntegro, sincero, reto, se desvia do mal. Satanás diz para Deus: Claro, ele tem tudo, ele tem riquezas, ele tem bens, ele tem família. Eu duvido que se ele não tivesse nada, ele já tinha blasfemado contra o Senhor, disse Satanás. Aí Deus disse: Tá bom, tire tudo que Jó tem, mas não toque na vida dele. Satanás fez assim, tirou os bens dele, tirou o gado. Jó era muito rico, muito rico. Tirou o gado dele, tirou a família, os filhos dele, todos morreram. Jó ficou sem nada. E nesse momento Jó diz: Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás mais uma vez se apresenta a Deus e Deus disse: Olha, tirasse tudo dele, ele continuou do mesmo jeito. Aí Satanás diz: Claro, o bem mais precioso que o homem tem é a sua vida. Eu duvido que se ele tiver numa condição que for vida ou morte, ele vai blasfemar contra ti. Aí Deus diz: Tá bom, toca na saúde dele, mas não tira a vida dele. E é aí que começa o embate da vida de Jó. O preço por servir a Deus dói demais. A gente é íntegro, a gente é reto, a gente é sincero, a gente se busca desviar do mal e parece que quanto mais a gente tenta, mais as provações acontecem, mais as coisas apertam, mais a gente não fica sem ninguém, mais as pessoas criticam, mais as pessoas julgam, mais a gente é tentado, mais a gente é açoitado. Parece que quanto mais a gente busca agradar a Deus, mais as coisas ficam difíceis. Porque ser amigo de Deus não é coisa fácil. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, no final, parte B do versículo, diz que quem constitui-se amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E ser amigo de Deus não é fácil. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É preciso ser separado. É preciso se abster de tudo aquilo que a gente gosta, do que a nossa carne gosta. E olha, a gente faz isso. A gente se afasta do mal, a gente busca agradar a Deus e mesmo assim vem tentação por cima de tentação, vem prova por cima de prova, porque Deus gosta de provar nossa fé. Ele gosta de provar nossa fé. Nossa fé é provada, nossa fé é testada, a gente fica sem ninguém, a gente fica sem amigos, a gente perde tudo. E Deus está lá de cima olhando a gente, para ver como é que a gente está. Isso para que nossa fé seja fortalecida e para que a gente seja mais fiel ainda. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10, ele conta sobre a questão do espinho na carne. Paulo orou por 3 vezes, pedindo a Deus para que o espinho fosse tirado dele. Ele disse que vinha um mensageiro do inimigo que ficava esbofeteando. Sabe o que é esbofetear? É bater, é dar murro, é machucar. Cada vez que Paulo tentava se levantar, Paulo caía. Isso por causa de um espinho na carne que ele tinha recebido por uma revelação que ele tinha recebido de Deus. Porque quando a pessoa tem chamado de Deus, quando a pessoa tem propósito de Deus, é difícil, dói, machuca. Quando a gente recebe algo da parte de Deus, é doloroso, é difícil. E perceba, quando a gente recebe algo grande da parte de Deus, muitas coisas se levantam. E Paulo estava assim. Tinha recebido uma revelação, um mensageiro do inimigo esbofeteando ele, para que ele não se exaltasse pelas revelações que ele tinha recebido. E Paulo dizia: Eu não aguento mais, Deus, tira esse espinho da carne da minha vida. Ninguém sabe que espinho na carne era esse. Aí chega um momento que Deus disse para ele, mas ele me disse, versículo 9, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo disse, depois de ouvir isso, Paulo disse: Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então sou forte. Quando nós padecemos por amor de Cristo, por meio
Pelo preço do chamado, pela intimidade que dói, que machuca, que é difícil, a graça de Deus cresce mais na nossa vida. E custa tudo. Custa ficar sem amigos muitas vezes, custa ficar sem emprego, custa ser provado, custa ser tentado para ser aprovado, para que a gente tenha testemunho para contar. E depois de todas essas provações que a gente possa dizer como Jó, eu te conhecia antes de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Porque é muito bonito quando a gente começa a crescer no conhecimento de Deus. Quando eu comecei a ficar mais velha e eu comecei a estudar mais sobre as escrituras, entender o que era uma vida devocional, quando eu comecei a praticar, viver o cristianismo de verdade, todo crente faz oração de querer conhecer mais a Deus. Todo crente. Mas para conhecer mais a Deus e ser amigo dele, existe um preço a ser pago. E o preço a ser pago foi perder amizades. O preço a ser pago foi perder relacionamentos. Pessoas que eu tinha para mim como muito especiais para minha vida. Relacionamentos amorosos também. Perdi. Perdi. Por amor à causa de Cristo. Por amor à intimidade com Ele. Deixei de assistir coisa que eu gostava de assistir, que não tinha tanta coisa demais, mas Deus disse, não quero. Deixei de ouvir músicas e luto muito contra ainda ouvir música. Às vezes, de vez em quando, eu me pego ouvindo certa música e eu, peraí, isso aqui não dá pra mim. Por quê? Porque ser amigo de Deus custa tudo. E vale a pena sofrer tanto por amor de Cristo. Primeiro, não se trata daqui, se trata da eternidade. Segundo, paz no meu coração e saber que Cristo está comigo todo dia. Vale isso e eu faria tudo de novo, eu perderia tudo de novo. Eu sou muito nova. Todo vídeo alguém me pergunta, quantos anos você tem? Gente, eu tenho 19, vou fazer 20 em julho. Nasci em 2005. Eu sei que eu vou viver muitíssimas coisas com Deus ainda. Eu vou passar por muita provação, por muita luta. Mas eu sei que a graça dele me basta. E que eu passaria pelo que eu passei, viveria tudo de novo para ter testemunho para contar, para que vocês e outras vidas fossem alcançadas pelo que Deus fez em mim. Eu vivo tudo de novo. Eu pago o preço todo de novo, se for necessário, para ser amiga de Cristo, porque vale a pena servir a Ele. Vale a pena. Primeiro porque não se trata daqui, se trata de lá. Eternidade. Isso aí já basta. E de ter um amigo Espírito Santo na nossa vida. Jó foi criticado pelos amigos. Os amigos de Jó disseram, Jó, tu tá em pecado, Jó. Porque um homem igual a tu tá vivendo isso que tu tá vivendo, tu tá em pecado, Jó. Não dá. Deus restituiu tudo. 2 vezes mais. Ele multiplicou o gado. Deu filhos de novo a Jó. Deu servos. Jó cresceu mais do que ele já... Ele aumentou mais ainda. Se ele era grande, perdeu Deus mais. Deus restituiu muito mais. Nós nem merecemos a graça e a salvação. E Deus ainda nos abençoa. Deus provê, Deus cuida. Mas existe um preço a ser pago. E eu peço que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações hoje, para entendermos que é difícil, que dói, que machuca, mas é um preço a ser pago pela intimidade e por ser amigo de Deus, por ouvir a voz dele, e que tudo fica fichinha quando a gente sabe que o preço é pela eternidade e que já estaria bom demais pela eternidade, mas Deus ainda é tão misericordioso que nos dá bênçãos, que provê, que cuida, que dá abundantemente mais. Ele fez na minha vida, ó. Perdi amizades, eu tenho amizades hoje que sou muito grata a Deus, assim, fora da curva. Eu tenho um relacionamento que eu nunca imaginei ter. E Deus tem cuidado de mim de uma maneira extraordinária. O preço, eu fiquei sem emprego e tô provando da providência de Deus todos os dias. Esse é o preço da intimidade com Deus. E ter paz no meu coração, porque eu sei que quando nós somos amigos de Deus, Ele honra. Ele honra. E é isso. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos. E até a próxima. Tchau, tchau.